Muito boa noite. Estamos de regresso para mais uma temporada do Em Debate com os representantes dos partidos com assento parlamentar aqui na TCV. Infelizmente, numa noite em que também recebemos a notícia triste do falecimento de Romeu de Lourdes, um jovem dinâmico da música, da cultura cabo-verdiana, mas também um jovem político e muito interessado na sua cidade capital, no seu município, Cidade da Praia. À família enlutada, desde já apresentamos os nossos sentidos pesares. Vamos dar início então a começamos infelizmente com esta nota triste, mas damos início então a este debate. Para hoje propomos um olhar à crise energética que assola o município da Praia, em particular, mas também pretendemos lançar um olhar sobre as perspectivas e os desafios para este ano parlamentar que encerra esta legislatura. Para hoje são os nossos convidados, o deputado António Monteiro, em representação da UCID, a quem cumprimentamos e agradecemos, António Monteiro, por regressar ao Em Debate. Muito obrigado. A deputada Isa Miranda, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também cumprimentamos e agradecemos por regressar também ao Em Debate. E o deputado Mário Teixeira, em representação do grupo parlamentar do PICV, a quem também agradecemos por regressar ao Em Debate, já que esteve connosco numa outra ocasião, ou é a primeira vez? É a primeira vez, então seja muito bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV. Nas últimas semanas, a cidade da Praia tem vivido uma onda de cortes de energia elétrica que tem afetado famílias, empresas, instituições públicas. Os apagões têm causado tem causado prejuízos significativos no comércio, nos serviços e na pequena indústria, obrigando muitos empresários a recorrer a geradores e a suportar também custos adicionais. A EDEC e a EPEC justificam as falhas com avarias técnicas e garantem que estão também a trabalhar para normalizar o fornecimento, tendo as empresas anunciado, inclusive, o aluguer de potência adicional para a central do Palmarejo, uma empresa estrangeira, o que deverá também acontecer lá para o final deste mês. O Governo reconhece os impactos económicos e promete investimentos para reforçar a produção e criar reservas estratégicas de energia. Os partidos da oposição apontam falhas de gestão e exigem responsabilidades políticas, enquanto o NPD defende que a situação é pontual e resultado de um processo de transição energética em curso. O tema domina a atualidade e já está também a acender, digamos assim, o debate político sobre a fiabilidade do sistema elétrico e o futuro energético de Cabo Verde. Vamos então hoje começar pela UCID. Começamos com o deputado António Monteiro. Que percepção real tem a UCID do que está a acontecer? Sabe o que realmente está a acontecer com estes sucessivos cortes de energia? Hoje o presidente do Conselho de Administração da Eletra veio dizer que, prestar contas aos consumidores e dizer que o funcionamento, anunciar aliás o funcionamento de mais um gerador que permitirá o abastecimento normal de energia aqui na Praia, embora ainda possam ocorrer interrupções nas próximas horas. É uma notícia que serve para acalmar os praenses. Estamos perante falhas técnicas inevitáveis ou uma crise de gestão e planeamento? Em primeiro lugar, permita-me cumprimentá-lo assim, cumprimentar também os colegas aqui do painel, cumprimentar todos os telespectadores, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. E já agora, com essa notícia muito triste, endereçar a família enlutada um abraço de solidariedade e perante a morte de uma pessoa que era amiga, o Romeu de Lourdes, pessoa com quem tive a oportunidade de conversar algumas vezes, e pedir a Deus que lhe dê um eterno descanso e que console toda a família. Relativamente à questão que me coloca, eu devo dizer o seguinte: eu já não esperava
por esta altura do campeonato, que a cidade capital estivesse a viver estes momentos de corte de energia, quer para as famílias, quer para as empresas e também para as próprias instituições. E não esperava por uma razão muito simples. Ainda hoje no Parlamento eu fiz uma intervenção dizendo que de 1980 a esta parte, a potência instalada na cidade da Praia aumentou mais de 25 vezes. A primeira vez que eu entrei na cidade, aqui na cidade da Praia, e que eu fui visitar a central da Praia, eu fiquei espantado. Espantado porque vinha com a imagem da central de São Vicente, a central do Mindelo, e quando cheguei aqui, fiquei abismado. Mas de lá para cá houve uma evolução tremenda, aumento considerável da potência. E hoje, a cidade da Praia e a Ilha de Santiago, no seu conto geral, tem aproximadamente 76 megawatts de potência. E se nós considerarmos que a ponta máxima na cidade da Praia ronda os 40 megawatts, nós temos que dizer que, relativamente à potência instalada, tínhamos ou temos quase o dobro daquilo que é necessário. Portanto, não era de esperar que estivéssemos nesta situação. Mas, infelizmente, nós estamos. E nós estamos por quê? Nós estamos porque dos 76 megawatts de potência que Santiago tem, a central do Palmarejo, mais aquela pequena central na Sumada tem, 76, somente 51.900 kW é que estão disponíveis. Isto é, grosso modo, temos 1/3 da potência instalada desaparecida em algum lugar. Estão lá, mas de facto não existem. E não existem porquê? Porque não se fez a manutenção. E estes números eu não estou a inventar, os números estão no relatório da Eletra, relatório de 2024. E, portanto, e quando se pode pensar, não, é um problema direcionado da cidade da Praia ou de Santiago. Não, não é. É o mesmo que acontece na Ilha do Maio, é o mesmo que acontece na Ilha do Sal, é o mesmo que acontece na Ilha de São Nicolau, que é muito mais grave. Portanto, há aqui um grande déficit em termos de gestão e de garantir a disponibilidade da potência para, em casos extremos, se possa recorrer, porque até fica muito mais barato do que ir a lugar condições. Quer dizer que as condições estão implementadas, mas na cidade da Praia, na Ilha de Santiago, as potências instaladas são suficientes. E repare que não estou a falar, por enquanto, da injeção das energias renováveis. Estão fora. Estou a falar da potência térmica, 76 megawatts. E destas, só 2/3, 51,9 mega, estão disponíveis. 1/3, alguns por aí, como eu disse um bocado. Portanto, aqui é um problema de gestão. E é aqui que entra a responsabilidade do governo. Porque o governo recebe o relatório. Se o governo recebe o relatório e vê que 1/3 da potência instalada térmica na cidade da Praia ou na Ilha de Santiago não está disponível, o que é que deve fazer o governo? Chamar o Conselho de Administração, saber qual a razão da não disponibilidade da potência destes geradores. Repare, tem 4 grupos Wärtsilä instalados em 2015, tem 4 grupos Caterpillar, 1, 2, 3 e 4, os Wärtsilä também são sequencial, 6, 7 e 8, tem grupos MAC, tem grupos Caterpillar, portanto, aqui alguma coisa não bate certo.
E não se pode justificar com sabotagens, porque eu já ouvi isso uma vez. Já iremos à questão da sabotagem. Eu já ouvi isso uma vez. Portanto, aqui há incompetência por parte do governo, que tem um relatório em mãos que mostra a realidade, e também incompetência do Conselho de Administração, eles que me perdoam, tenho lá amigos, mas incompetência que não souberam agir, pressionar para que houvesse dinheiro. Porque repara, Jefferson, que os governos sucessivos de 2007 até agora deram 9 avales e mais 2 prorrogações de avales. Não é um problema de dinheiro. Problema de incapacidade de gestão. Mário Teixeira, e da parte do PICV, como é que olha para este problema que tem vindo a acontecer e que agudizou-se nestes últimos tempos, aqui, sobretudo aqui na praia? Muito boa noite. Antes de mais, cumprimentar os colegas dos painéis, o deputado António Monteiro, a deputada Isa Miranda e o jornalista, meu caro amigo de faculdade, há alguns anos, Jefferson Gomes. E é um prazer estar aqui e debater assuntos prementes da sociedade cabo-verdiana e contribuir também para o engrandecimento da nossa democracia. Portanto, quanto à pergunta que me coloca, veja que o PICV, o assunto energético é de feras um assunto muito caro, o PICV, porque quando assumimos a governação em 2001, este era um caos que se encontrava em Cabo Verde e particularmente na Cidade da Praia, e porque a empresa Eletra tinha sido privatizada. E foi uma privatização atabalhoada, às pressas e sem um amplo, digamos, consenso, e essa privatização gerou prejuízos enormes a Cabo Verde e particularmente à Cidade da Praia. E o PICV foi pagando prejuízos com essa má privatização. Mas, corajosamente, em 2006, o PICV tomou a decisão de renacionalizar a Eletra. Fez avultados investimentos e, durante alguns anos, ainda continuamos a sofrer com o custo da má privatização, mas finalmente fizemos uma aposta certa e, a partir de 2011 a 2013, praticamente conseguimos garantir uma energia estável, uma energia segura, previsível e desde essa altura não era sequer previsível que isso voltasse a acontecer, nem sequer passa na cabeça dos cabo-verdianos que essa situação voltasse a acontecer. Efetivamente, a partir de 2016, já vamos 10 anos depois, quase 10 anos, 2016, 2025, deparamos com uma situação grave a acontecer nesse momento. Primeiro de tudo, há aqui que separar 2 cenários. É preciso, e o Governo diz muito bem, que está a resolver. O resolver implica, primeiro de tudo, responsabilização. Responsabilizar é justamente alguém tem que ser responsabilizado, pôr o cargo à disposição ou ser demitido. Politicamente, este é o que o PICV acha que deve ser feito para a resolução dos problemas. E ato contínuo, obviamente, ir aos aspectos operacionais e estratégicos e resolvê-los. E nesse cenário, permita-me dizer, Sr. jornalista, que essa situação traz enormes prejuízos a toda a sociedade cabo-verdiana, a todo o setor privado, ao setor empresarial, mormente as micros e pequenas empresas que representam cerca de 90% do tecido empresarial. E são situações dolorosas que nós vimos assistir e que é preciso, efetivamente, ter uma resolução e encarar isso com muita seriedade e não trazer desculpas esfarrapadas como tem vindo a se trazer à tona para tentar justificar um problema que é grave e um problema que é sério, não é? Portanto, daí que o PICV entende que o problema energético em Cabo Verde deve ser encarado pelos atores que estão na governação nesse momento com mais seriedade e de uma forma transparente e trazer os resultados. Onde é que o PICV acha que está o problema, ou que esteve o problema? Já que o presidente da Eletra veio dizer hoje
que anunciou hoje o funcionamento de mais um gerador que vai permitir o abastecimento normal. Onde é que acha que esteve o problema e se este anúncio também serve para acalmar os praenses? Veja, senhor jornalista, que existe nesse momento uma dissintonia entre o ministro e o presidente do Conselho de Administração. O ministro no Parlamento disse uma coisa, umas horas depois o presidente do Conselho de Administração vem dizer totalmente o contrário. Portanto, não pude, na realidade, acompanhar muito bem o debate no período cedo, porque também não tinha luz em casa, por isso fica-me complicado saber. O ministro disse, Elton Bonson, no Parlamento, que até o final do mês de outubro a situação iria melhorar e até o final de novembro iria estabilizar. E veio o presidente do Conselho de Administração dizer que a situação já está resolvida. Praticamente resolvida. Embora com a possibilidade de continuar a haver apagões. Perfeitamente. Ou seja, a justificação, quer do ministro, quer do PCA, portanto, não estão em sintonia. Portanto, aí tem que se sacar responsabilidades e politicamente ver ou as informações não estão a ser circuladas dentro dos órgãos de governação ou alguém está a falsear a verdade. E só para acrescentar aqui em relação à questão que pode estar por detrás, digamos, de tudo isso. Repara, os geradores, eles funcionam como os nossos carros. Existe uma manutenção preventiva e um plano de manutenção preventiva que tem que ser rigorosamente feito e acompanhado. Portanto, essa manutenção preventiva, se ela não for feita ao longo do tempo, se for só uma manutenção corretiva de reposição de peças, as máquinas vão funcionando, os geradores vão funcionando. Mas no dia em que ela entrar em colapso, já as substituições e essa manutenção já não serve. Isso também acontece connosco, com os nossos carros. E eles são umas máquinas. E se durante um longo período nós prescindimos dessa manutenção preventiva, no momento em que ela pedir efetivamente que seja feita essa manutenção, ela já está a entrar em colapso. E as manutenções corretivas já não solucionam porque, nesse momento da manutenção corretiva, há de aparecer muitos outros problemas que teriam sido evitados se tivesse feito uma manutenção preventiva rigorosa. Muito obrigado, então, por esta primeira incursão. Deputada Isa Miranda, da parte do MPD e também por aquilo que já ouviu da oposição, como é que o partido que sustenta a governação encara este problema? Muito boa noite e obrigada. Antes de responder, cumprimento a si, aos cabo-verdianos, aos meus colegas do painel, do Sr. Deputado Mário Teixeira, que está a estrear, o nosso António Monteiro, que já é uma prática, estamos aqui a debater. Tenho que dirigir umas palavras aos familiares do Romeu. O Romeu, o jovem Romeu de Lourdes, o artista jovem que parecia ter um futuro muito grande para frente, um jovem muito crítico e com muita vontade de contribuir para a sociedade cabo-verdiana. Entretanto, a vida o levou mais cedo. Apresentamos neste momento de muita dor, em nome pessoal e em nome do grupo parlamentar do MPD, as nossas mais sentidas condolências à família e toda a nossa solidariedade. Para entrar no tema, começo aqui por, antes de mais, exercer o dever e a responsabilidade de solidarizar com a população da Ilha de Santiago em particular. Porque passamos 9 anos com um fornecimento estável de energia na Ilha de Santiago e em Cabo Verde, não é? Entretanto, nessas últimas semanas, que começam 1 de setembro, nós confrontamos com essa situação. Uma situação muito pressionada de falta de energia, e Cabo Verde já fez uma evolução muito interessante e hoje nós dependemos muito de energia nas nossas vidas, seja nas famílias, seja nas empresas, seja nos pequenos negócios. Não adianta virmos aqui dizer que está tudo bem, porque nós sentimos isso. Nós também vivemos na Ilha de Santiago e nós sentimos isso. Não há como dizer que não e, de facto, é preciso exigir. E nós, enquanto deputados, enquanto grupo parlamentar do MPD,
naquilo que são a nossa responsabilidade constitucional, que também deve fiscalizar o governo, nós solicitamos um conjunto de informação, temos acompanhado essa situação e pronto, é uma situação que não nos abona, mas as pessoas devem também considerar que nós tivemos 9 anos e meses de estabilidade. Só que é de estranhar que falhas aconteceram em cadeia. Nós podemos elencar logo no início de setembro, dia 1 de setembro, dia 2 de setembro, dia 12, dia 13 de setembro, 21, chegamos a outubro, ainda estamos a viver essa situação. Parece que tudo perdeu o norte de dia para a noite e você faz intervenções, toma as medidas, no dia em que você acha que já está a estabilizar, outra máquina entra em complicações. Então, é muita pressão e, aliás, esse governo, não é? Tem trabalhado muito sob pressão, com diversas crises, tem gerido. É uma situação, uma crise pontual, efetivamente pontual. Se nós repararmos, em 9 anos e picos, temos uma média anual de 5 falhas. E só em 2025 podemos estar praticamente 40 falhas. Não é uma situação que podemos dizer que é uma coisa normal. Entretanto, nós devemos solidarizar e exigir, de facto, que se tomem todas as providências e estamos a acompanhar. E, nesse acompanhar, nós verificamos, por exemplo, que essa questão de manutenção não é bem o que é que está a dizer. Por acaso, nós estivemos a pedir, o grupo parlamentar, a pedir ao Governo que nos mostre um plano de manutenção. Nós temos aqui... Tem sido cumprido? Pedimos que se mostre, que nos forneça o plano de manutenção. Verificamos que só em 2025, por exemplo, só na Ilha de Santiago, paga-se quase 206 mil contos, só para manutenção. E há mesmo exigências para quem vende a máquina. No contrato era de extrema responsabilidade não considerar a questão de manutenção nos contratos. A Ilha de Santiago tem um funcionário com 6 geradores. 4 geradores, conforme informações que nós obtivemos do Governo, dão respostas para as demandas. Entretanto, há que ter reservas, mais dois grupos geradores devem estar na reserva. Hoje, por acaso, no Parlamento, questionou-se ou pôs-se em causa os geradores, dizendo que já são obsoletos e tivemos a procurar essas informações, realmente estão ainda dentro do período de vida útil. Apesar do PSV chamar de velhos, né, mas há critérios, né? Há critérios para avaliação desses geradores. Um gerador tem uma vida útil de 20 a 25 anos e 170 a 200 mil horas de manutenção e grandes reparações periódicas. O gerador que a PSV estava a referir tem 76 mil e 58 mil horas de manutenção. Portanto, nós não podemos afirmar que, de facto, embalar nisto que existe, então, que não existe manutenção. O que estará então na origem destes problemas? Se a manutenção está em dia, a EPEC anunciou ter apresentado então queixa na Polícia Judiciária sobre ocorrências anormais na central elétrica do Palmarejo. Hoje também ouvíamos o presidente do Conselho de Administração da Eletra, EDEC, dizer também que coisas estranhas aconteceram. Estamos a falar de uma possibilidade real de sabotagem ou também pode-se perguntar se trata-se de uma narrativa para tentar, de certa forma, amenizar alguma gestão que possa não ter corrido muito bem? Eu não considero saudável colocar a questão do ponto de vista de uma sabotagem. Porque para falar na sabotagem é importante nós termos algo em mão. E é por isso, porque há uma sequência de falhas que não é normal. Já se tinha esquecido, imagino, 9 anos e meses num período de estabilidade em termos de fornecimento de energia. Uma média de 5 falhas por ano.
E num único ano, 2025, verificamos 25 falhas, particularmente nos períodos onde não se pode contar com a injeção da energia eólica, porque nós temos menos vento entre agosto a outubro. São momentos em que não se pode contar. Ou seja, já estávamos perante uma deficiência que é da própria gestão e dos próprios condicionalismos da energia eólica. Entretanto, é neste período em que não se pode contar, nós temos essas falhas em cadeia. É demasiado para não dizer que é anormal. É anormal. Qualquer cabo-verdiano que pode fazer o exercício de colocar-se no lugar de quem tem responsabilidade de gestão vai dizer, mas como é possível, num espaço tão curto de tempo, de 1 de setembro para outubro, nós temos essas falhas. Como é possível que uma empresa que já estava estável em termos de fornecimento de energia, passar de uma média de 5 falhas ano para num único ano ter aproximadamente 40 falhas? Então, isto chama atenção, sim, mas eu não creio que devemos partir para uma acusação de sabotagem sem que termos nada em mão, mas chama atenção e deve-se tomar medidas, investigar para saber o que se passou. Mas o que se passou não significa que poderá ter havido sabotagem. Por exemplo, hoje há muita tecnologia dentro da Eletra. Eu não sou da Eletra, não conheço bem a área da energia. Eu estou aqui numa intervenção essencialmente política, okay? Mas há muita tecnologia e, por exemplo, várias manutenções são assistidas a partir de outros pontos do globo. Nós podemos ter várias razões, mas é para poder dizer, afirmar, é isto, A, B ou C, há que se proceder a uma investigação responsável, conjugando todos os esforços para esclarecer, porque no final do dia, tudo isso é para servir as pessoas, mas as pessoas precisam perceber o que se passou, porque já estávamos numa situação de estabilidade e há um conjunto de investimentos em curso, ainda por iniciar, que vão permitir com que nós podemos melhorar a nossa resiliência energética, conjugar a energia abastecida a partir de energias fósseis com a energia renovável, que é uma aposta governativa do MPD, uma aposta muito séria, para podermos investir na resiliência e permitir com que os cabo-verdianos tenham uma estabilidade no fornecimento de energia, porque há externalidades. Quando há falhas, externalidades, sobretudo externalidades negativas quando há falhas. Portanto, nós temos que assumir, solidarizar, mas chamar as coisas por seus nomes e encarar os problemas como elas são. Certo. António Monteiro, e da parte da UCIT, como é que olha para esta questão quando a EPEC anuncia a apresentação de uma queixa na Polícia Judiciária sobre essas ocorrências anormais? Permita-me antes dar só uns números lá para casa, para as pessoas que estejam a nos ouvir e a ver neste momento possam entender. Repara, a Ilha do Sal tem de potência instalada 18.550 kW. Tem potência disponível 9.950, menos de metade. Mais de 50% da potência instalada no Sal está inativa. E, no entanto, está com potência alugada. Desde 2021. Entender? A ilha de São Nicolau, que tem só 4.420 kW de potência instalada, tem de potência disponível 1.850 kW. Quase 60% inativo. A ilha de São Nicolau. A Ilha de Santiago, eu já disse. A Ilha do Maio tem 3.320 kW de potência instalada e tem disponível 1.376 kW. Também a volta de 60% de potência inoperacional. Portanto, aqui não é um acaso da Ilha de Santiago. É uma norma da empresa Eletra. O governo conhece estes números. Se eu conheço, porque não estou a inventar, fui buscar estes números ao relatório de 2024, o governo também conhece. Ora, como é que o governo, conhecendo estes números,
não chama a atenção do Conselho de Administração. Meus senhores, os equipamentos foram comprados para estarem disponíveis para, a todo momento, quando necessário, poderem garantir o fornecimento normal de energia às empresas, às famílias e às instituições. Mas nada disso acontece. E não acontece porque nós temos, de facto, uma má gestão. Quer dentro da empresa, a Eletra, eu chamo sempre a Eletra, vocês chamam EPEC ou EDEC, mas é a Eletra, e com a responsabilidade, com a conivência do governo e, acima de tudo, do ministro que tem esta responsabilidade. Mas porquê é que E aqui não há como Porquê é que isso escamotear. acontece? Hã? Porquê é que isso acontece? Acontece porque, como disse a Isa há bocado e bem, porque acreditamos muito na sorte. Reparem, nós instalamos na cidade da Praia 4 grupos Wärtsilä W46 desde 2015. E estava a funcionar tudo normalmente. Dormimos à sombra da bananeira. O equipamento era novo, portanto, não havia grandes problemas. Mas aquele equipamento vai fazer 10 anos. E aquele equipamento, se qualquer um lá em casa consultar, entrar na internet... Mas a deputada Isa Miranda apresentou aqui um plano de manutenção. Não, esse plano de Isso não é manutenção suficiente. é fictício. Porque há vou te dar um exemplo. Na Guiana, na América Central, na América do Sul, melhor dizendo, a Wärtsilä, que é a mesma empresa que tem excelentes aparelhos, excelentes motores. Excelentes motores. Wärtsilä é um excelente motor. Mas é uma máquina. E como uma máquina, eles, por exemplo, fizeram um acordo de operação e manutenção. Nós, ao comprarmos o equipamento, fizemos só um acordo de manutenção. Agora eu pergunto, nós mandamos algum trabalhador da Eletra, algum mecânico, algum engenheiro-chefe de manutenção para ir à Finlândia, a fábrica da Wärtsilä, receber formação e estar apto para fazer a gestão da manutenção ou para fiscalizar a manutenção destes grupos que estão aqui na praia e estão em São Vicente. São Vicente tem de 5,5 megawatts. Aqui são 11 megawatts, 11,1. Não mandamos. Temos algum mecânico especialista para, em caso de necessidade, poder intervir? Não temos. Quem vem fazer a manutenção? Vem a West África, é que vem. Portanto, mas quando se faz a manutenção, porque a manutenção está contratada, é responsabilidade da Wärtsilä garantir a manutenção de qualidade. Se fez a manutenção antes do tempo, das horas de funcionamento, se temos problema, a Wärtsilä tem que ser responsabilizada. E eu pergunto, a Eletra responsabilizou a Wärtsilä pela manutenção feita que não deu resultado depois? É uma pergunta que fica no ar. Responsabilizou? Eu não ouvi dizer que houve responsabilização. E quando se faz um contrato, meu amigo, nós estamos a pagar, vocês têm que manter uma manutenção de qualidade. E isso não está sendo feito. Uma outra questão. Vêm os técnicos do Senegal, da West Africa Wärtsilä. Porque temos Senegal, temos na Guiné-Conakry e temos um pouco mais abaixo, penso, não sei se é nos Camarões ou da Wärtsilä. Quando vêm os certificados das peças, temos peças originais ou temos peças de linha branca? Quem é que dá garantia de que as peças são isso? Porque, repara, os equipamentos estão lá há quase 10 anos. E a cada 60 mil horas de funcionamento destes equipamentos, está no manual, deve-se mudar muita coisa. Falou-se Você tem que fazer um overhaul. parafusos desapertados, fuga de óleos... É claro que o parafuso tem que desapertar. Então, Depois de X hora, por isso que eu estou a dar um exemplo, a cada 60 mil horas,
de funcionamento deste grupo, 60 mil horas. São 7 anos e pouco. São 7 anos e pouco. Você tem que mudar a camisa, você tem que mudar o pistão, você tem que mudar a biela, tem que mudar muita coisa. Fez isso. Inclusive os parafusos. Porque os parafusos têm um tempo de vida. Os parafusos não se põem lá para ficar lá de eterno. Então, depois de algum tempo de funcionamento, você tem que fazer a inspeção, você tem que retirar e voltar a pôr. Tem que se seguir aquilo que os manuais de manutenção mandam. Está. Qualquer pessoa pode entrar na internet, procurar Wärtsilä W46, manual de instrução, está lá tudo. Eu não estou aqui a inventar nada. Portanto, o facto de se dizer que se fez manutenção, eu entrei para a Eletra, não tinha 18 anos. Na altura nós fazíamos manutenção à noite, cabeça por cabeça do motor. Devemos lembrar também este facto. O deputado António Monteiro é também engenheiro de profissão, Eletra, então entendo muito bem. Fazíamos a manutenção cabeça por cabeça. Específico íamos à meia-noite para que às 7h30 da manhã o grupo estivesse pronto a operar. Portanto, há muitas formas de se querer sacrificar. Agora eu li que as pessoas vão provavelmente acesso através da internet. Não, calma aí. Uma pessoa, se alguém quiser entrar, pode até entrar. Mas ele não vai desapertar o parafuso com um comando na internet. Ele pode mandar parar o grupo. Aí, se entrar, pode mandar para o grupo. Dá um comando para o grupo. Ou manda arrancar o grupo. Agora, desapertar parafuso... Não, isso são histórias para animar as pessoas. Porque eu já vivi isso também. E no tempo era o PCV que estava no poder. Em 2011. Eu já vivi isso. No tempo o PCV que estava no poder. Também. Eu vivi isso pessoalmente na Eletra em São Vicente. Na altura era diretor da Eletra. Os grupos paravam e alguém lá, que estava ligado ao PCV, não, é sabotagem, toca chamar a polícia para investigar porque é sabotagem. Sabotagem, nenhum profissional, nenhum, faz isso dentro da sua empresa. Portanto, isso é uma forma de atirar areia nos olhos para tentar desviar a atenção da incompetência e da má gestão da empresa. Mário Teixeira, e da parte com conivência do governo. O maior conivente do governo. Da parte do PICV, essa hipótese de sabotagem que foi aventada, sobretudo nas redes sociais, já se falou sobre isso, mas também a EPEC anunciou ter apresentado queixa na PJ sobre essas ocorrências anormais. Da parte do PICV, como é que olha para esta questão? Sr. Jornalista, peço desculpas, queria só, antes de responder a sua pergunta, endereçar as minhas sentidas condolências e também do Grupo Parlamentar do PICV, a família do Romeu de Lourdes, que efetivamente era um grande cidadão, ativo e que deu um grande contributo à nação cabo-verdiana e infelizmente viu a sua vida interrompida. Continuando a sua pergunta, efetivamente a questão da sabotagem, eu reafirmo que nem sequer devia ser trazida a esse campo pelos responsáveis que o estão a trazer. Eu até admitia ser conversas de café e por aí fora. Agora, pelos responsáveis da administração, inclusive do governo e políticos com responsabilidade na matéria, isso é inadmissível. Quando nem sequer trazem informações credíveis. A colega Isa trouxe um plano de manutenção, não pude ver, mas o plano de manutenção tinha que ser acompanhado de um relatório de execução. Será que tem aí o seu relatório de execução desse plano de manutenção que traz? Fica aí a pergunta. E mais, aqui eu continuo a dizer que efetivamente houve aqui uma inversão de prioridades, uma incompetência na definição estratégica energética do país, porque, repare, e todos aqui assumiram, e a colega deputada Isa Miranda disse muito bem que tivemos aqui 9 anos, quase 10 anos de energia estável. Esses 9 anos de energia estável são frutos dos investimentos que foram feitos na governação do PICV. E o MPD herda esses investimentos, mas não acrescenta rigorosamente nada. Não há um investimento sequer na Eletra nessa matéria, mas diz que há investimentos em renováveis. Os investimentos nas renováveis diz a razoabilidade
que todo investimento em energia renovável tem que ser tecnicamente viável e tem que ser economicamente sustentável. E mais, e a tendência de energias renováveis, isso é um fator mundial. Mas nenhum país no mundo conseguiu fazer investimentos em energias renováveis esquecendo a garantia da energia térmica. Ou seja, é preciso aqui andar um equilíbrio, andar em paralelo com os investimentos. Ok, nós vamos, e o PSV começou esse caminho, fazer uma transição energética, investindo em energias renováveis, mas, primeiramente, garantir a sustentabilidade energética, ou seja, garantir o que se diz de segurança energética. E a segurança energética, nesse momento, quem nos garante é a energia térmica. E então não podemos descurar dessa segurança energética que a térmica nos dá, e para isso, obviamente, aqui concordo com o que disse o colega António Monteiro, que os planos de manutenção, eles são redigidos pelo fabricante. E isso tem que ser rigorosamente acompanhado. Obviamente que não podemos estranhar que os colapsos acontecem. Os colapsos acontecem sem esperar, de um dia para o outro, muitos problemas que achamos que são anormais, mas são normais quando os planos não são cumpridos rigorosamente conforme as diretrizes dos fabricantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputada Isa Miranda, em relação àquilo que ouviu aqui. Começo pelo deputado António Monteiro, que apresentou aqui um série de números, para dizer ao António Monteiro, que fala de Sal, de São Nicolau, de São Vicente e todas as demais ilhas, que entender, mas a questão é essencialmente na Ilha de Santiago. Nós estamos aqui para falar da Ilha de Santiago, que é onde temos a maior pressão sobre a energia neste momento. É a maior ilha de Cabo Verde, com mais negócios, mais comércio, com mais habitantes, e aqui os impactos são maiores. Nós efetivamente já reconhecemos isso, mas é importante salientar uma coisa, Sr. Deputado. O Governo conheceu esses... Não se falava na Eletra, praticamente não se falava na energia durante os 9 anos da estabilidade. Chegado a uma situação de instabilidade, já diz que o Governo já não conhece. Já diz que os técnicos já não têm informação. Já confessou que não fazia manutenção e arrasta os técnicos junto consigo para dizer que eles não trabalham com responsabilidade e não fazem manutenção. Põe em causa tudo, porque desconsidera 9 anos de estabilidade diante de menos de 2 meses de instabilidade. Quem geriu 9 anos na estabilidade terá condições de certeza de ultrapassar essa questão e, graças a Deus, que hoje nós tivemos essa boa notícia. Esperemos que, de facto, não venha acontecer mais situações, mas não se descarta. Movimentos do tipo acontecem em qualquer governação. Não é porque de um período curto temos a situação que vamos deitar tudo abaixo. Não. E para o PICV, não temos muitas lições a receber. E é estranho que se acha que o facto do PICV, num determinado momento, fez um investimento, nós temos que multiplicar esse investimento porque nós temos que instalar somente a visão do PICV. Não. Governar é uma opção. Cabo Verde, pelas dificuldades que tem, é necessário, é imperativo, importante por demais, assegurar a resiliência energética. Segurança e resiliência energética. Se todo mundo está a ir na direção da transição energética, em Cabo Verde nós temos que fazer o investimento que o PSV fez. Temos que parar lá, porque é isso que o PSV valoriza. Não, meu caro. Nós temos que ir para além de ir na direção em que o mundo vai. Nós temos que investir na resiliência, porque investir na resiliência implica muitas poupanças. Por exemplo, nós temos enormes poupanças com a importação de energias fósseis. Nós temos enormes poupanças. Aliás, antes de avançar mais em poupança, vamos falar dos investimentos. O PCV tem essa narrativa de que o MPD não investe. Não investiu no setor energético.
Nada mais falso. Isso aqui é conversa para o boi dormir. Não há planta que nasce, que você não rega, continua a sobreviver e a crescer. A MPD fez investimentos e que estão concluídos, investimentos em curso e há ainda mais investimentos para fazer. Só do pacote Global Gateway vê onde a energia elétrica, os investimentos que nós estamos em condições de fazer porque temos esse financiamento. Isto é importante demais para a transição energética, para a resiliência do setor energético em Cabo Verde. Nós temos, neste momento, desses pacotes, nós temos 28 milhões de contos que estão concluídos, em execução e por executar. Nós temos projetos de desenvolvimento de redes, projeto de desenvolvimento de sistemas de energia solar, eletrificação de localidades, central elétrica das Palmeiras, eletrificação de chaminé, as LEDs. Hoje, praticamente, a iluminação pública há uma perspectiva e já é uma realidade. Iluminação pública 100% LED. Fez grandes investimentos, seja na energia renovável, seja para Boa Vista, para Brava, para Sal, para Santiago. E esses investimentos estão a ir no ritmo desejado pelo governo? Os investimentos estão a ir conforme planificação e as capacidades do país. Nós gostaríamos de receber um país onde iríamos para a governação e sentar e contemplar. Mas o país tem várias áreas e um país como Cabo Verde é extremamente exigente. Na parte de energia elétrica, ela é estrutural e fundamental para o desenvolvimento econômico de Cabo Verde e não só. Fez investimento no passado, o MPD, sempre que esteve no governo, investiu. Nós fomos encurtados o nosso espaço com o evento, designadamente da Covid, que, digamos, cortou. É um contexto que, infelizmente, limitou o avanço dos investimentos, mas, entretanto, o que nós temos para Cabo Verde, daqui a pouco vamos duplicar. Por exemplo, com a expansão da Cabo Eólica de Santiago, o investimento no pump storage vai duplicar a capacidade de fornecimento de energia. Há grandes investimentos no setor elétrico e não só, que vai revolucionar a energia em Cabo Verde e contribuir nos mais diversos setores, porque nós precisamos disto. Relativamente à questão de sabotagem, voltando à questão de sabotagem, volto a reafirmar, eu considero que é importante fazer investigações e no final, tirar conclusões. Agora, não me venham dizer que isso é desculpas. Nós vamos considerar tudo, investigar, considerar tudo, para depois aprender e tomar medidas que forem necessárias. Porque poderemos efetivamente encontrar situações com as quais nós não estamos habituados a lidar. Não há nada que diga que isso não pode acontecer. Nós não investigamos. Nós temos que investigar, porque não é normal sair de uma situação de 9 anos de estabilidade para, de repente, tudo ficar assim tão complicado. É preciso investigar para saber o que se passou e para nós aprendermos com isto. Agora, a questão de pôr em causa toda a manutenção, o senhor deputado António Monteiro e corroborado pelo senhor deputado Mário Teixeira, estão com muita certeza. Eu acho que nesses casos é importante apresentar provas. Quando afirma-se desta forma, para o esclarecimento da população, que é o consumidor último de todas as políticas governativas, todas as decisões, é preciso esclarecer por uma questão de transparência, porque enquanto deputado nós devemos exigir responsabilidade, fiscalizar. Não é por estar na situação que devemos nos afastar da nossa responsabilidade constitucional. Se tem tanta certeza, então que apresentem provas de que, de facto, não está sendo feito, que eu estarei do vosso lado para exigir a cabeça de quem quer que seja. Prova é o quem MPD está a acusar, e o governo. quem está a acusar é o senhor deputado António Monteiro. E se está a acusar com essa pujança e com essa certeza, é muito importante para os cabo-verdianos, para a transparência, que os cabo-verdianos
saibam que efetivamente não está sendo feito a manutenção, até porque confessou aqui que já foi profissional da Eletra, deixou perceber que não se portava com a manutenção e arrasta todos os técnicos, porque os técnicos valiam muito durante 9 anos. Passado esses 9 anos, já os técnicos não têm informação, os técnicos não têm nada e sabe muito bem que a manutenção não é feita só para os técnicos em Cabo Verde. Nós sabemos muito bem disso. Certo, avancemos. Gostaria de tentar perceber o impacto real que estes apagões podem ter na vida dos cabo-verdianos, mas antes também pedia ao deputado António Monteiro e também ao deputado Mário Teixeira uma opinião ou a visão do vosso partido em relação à solução de decisão do aluguer de potência adicional para a central, por exemplo, do Palmarejo, se é boa e que custo terá também para a empresa. O deputado António Monteiro também avançou que no SAL recorreu-se também a essa modalidade. Desde 2021, sim. Mas permita-me, Jefferson, antes de responder a sua questão, dizer à deputada Isa Miranda o seguinte. Quem faz a manutenção dos grupos Vartsila não são os técnicos cabo-verdianos. Quem faz são os técnicos da West Africa Vartsila. Porque este é o contrato que a empresa assinou com a Eletra. Portanto, quando não entender aquilo que eu disser, pergunte e não faça afirmações contrárias àquilo que eu disse. Portanto, se a manutenção feita pela West Africa Vartsila, esta manutenção tem que ter garantias. Tem que ter garantias. E nós estamos aqui a falar de 4 grupos Vartsila de 11,1 megawatts cada, que totalizam 44,4 megawatts de potência, que são suficientes, só estes 4 grupos, suficiente para manter a base e a cobertura da ponta na ilha de Santiago. Mas para além destes grupos, dos 4 grupos, temos ainda mais 4 grupos Caterpillars que deveriam estar disponíveis com a manutenção feita e prontas para trabalhar em caso da falha de um dos Vartsila. Mas, como eu disse na minha primeira intervenção, infelizmente não é um problema só de Santiago, e é por isso que eu trouxe a Ilha do Sal, onde mais de metade da potência está inativa. Eu trouxe a ilha de São Nicolau, também onde mais de metade da potência está inativa. Eu trouxe a Ilha do Maio, onde mais de metade da potência está inativa, para demonstrar às pessoas lá em casa que não é um problema só de Santiago. E quando traz a colação que a Ilha de Santiago é que está em causa, porque é maior, tem mais gente, tem mais negócio, eu devo dizer, não, as outras ilhas alimentam também a Ilha de Santiago. E nós somos um país uno. Aqui não há um, não há outro. Porque senão eu sou obrigado a dizer-lhe que as perdas em Santiago, pelo menos de janeiro de 2024 a maio de 2024, as perdas em Santiago equivalem a 40 milhões de quilowatts, a mesma potência que São Vicente produziu naquele período. Portanto, não venha com estas fintas, porque nas minhas pernas elas não passam. Pior ainda, pela minha cabeça. Portanto, vamos discutir aquilo que tem que se discutir. Estamos a discutir energia e Santiago está com mais problemas, mas o Sal também está. Se houver um problema em São Nicolau neste momento, São Nicolau vai estar também a ver as passas do Algarve. Vai passar as passas do Algarve. Portanto, o que é que nós temos que fazer é manter todos os equipamentos que a Eletra tem, os térmicos, a nível operacional. E para isso é preciso investimento. E não é um investimento que é feito só numa altura de crise, como vai ser feito agora, aluguer de potências, que só chegará, segundo as palavras do Ministro,
no dia 28 de outubro, que não se sabe quanto é que se vai pagar. Por um lado. Por outro lado, ao alugar potência, o consumo específico, só para saber, o consumo específico de um Wärtsilä é cerca de 175 gramas por kWh. Um consumo específico de Wärtsilä W46 é 175 quando funciona a 80% de carga. 175 gramas de combustível para produzir um kWh. Estes grupos móveis de aluguer de potência são mais de 220 gramas por kWh. Portanto, 25% em termos de consumo de combustível a mais. O que é que significa para o país? Prejuízo para o país. O que é que significa para a empresa? Prejuízo para a empresa. O que é que significa para o consumidor lá em casa? Mais pagamento para obter o kWh. Portanto, responder à sua questão, o aluguer da potência tem que ser feito em situações de crise, mas se houvesse o investimento na manutenção a tempo e hora para se manter os grupos operacionais, isto não seria necessário. Portanto, é um mal que somos obrigados a fazer para garantirmos o mal menor, que é pagar mais caro quando não há energia. Portanto, aqui a Isa terminaria aqui dizendo-lhe o seguinte: a energia é coisa séria. E não é para aqueles que acham que conhecem tudo. Não, não é. E quando eu falei na formação, eu desafio a Isa a dar-me o nome de um único mecânico que foi à Finlândia formar-se na Wärtsilä para acompanhar a situação. Há dias nós tivemos um blackout em São Vicente. Por causa daquele blackout, 4 bombas injetoras prenderam. 4 bombas injetoras prenderam. E foram os mecânicos de São Vicente que tiveram que resolver o problema. 4 bombas prenderam. Certo. Portanto, temos de é preciso ver que se as pessoas fossem dadas formação, provavelmente as coisas seriam melhor. E se fosse feito o investimento necessário, melhor ainda. Mário Teixeira. Sim, eu e a colega deputada Isa estamos em sintonia numa coisa. Governar é tomar opção e decidir. E, infelizmente, parece que é assim, as opções e as decisões do MPD têm revelado que têm sido insucesso. E, nesse momento, nota-se isso. A Eletra tem recebido avales, 350 milhões de avales em 2013 e 1,8 milhões de escudos em julho de 2025, mas não vimos nenhum investimento que tenha feito em máquinas. Aqui, repara, nós temos excelentes técnicos e a Eletra tem excelentes profissionais. Estamos a falar de decisões estratégicas, decisões que cabe ao Governo e ao Conselho de Administração. Obviamente, ao Governo definir as suas políticas, ao Governo de Administração seguir essas políticas e ao Governo também acompanhá-las e fiscalizá-las e ajustar sempre que for necessário. Mas, infelizmente, não tem sido feito. E a colega Isa aponta em investimentos. Mas veja que, em 2016, quando o PSV saiu do poder, deixou uma série de projetos em execução, nomeadamente a expansão de redes do projeto 6 Ilhas. Esses projetos foram completamente abandonados. E veja que, a nível de investimento em máquinas da Eletra, desde 2016, não se fez sequer um investimento. Portanto, todo o investimento que foi feito até 2016 foi herdado e não houve acréscimo. Repara, isso é uma questão óbvia. Você herda uma riqueza dos seus pais e se não acrescentar nada, um dia ele há de falir, por melhor que seja o investimento deixado. E efetivamente é isso que nós estamos a acontecer nesse momento. E repara que nós conseguimos equilibrar a oferta e a procura e
veja que ao longo dos anos também a procura tem vindo a aumentar. Nós passamos de 2002 de 54.485 para 2012 138.000 procuras e conseguimos equilibrar a oferta e a procura da Eletra, tendo efetivamente redobrado a capacidade de potencial de produção de energia. Obviamente que não fazendo. E aí é que nós pedimos encarecidamente uma atenção nessa matéria, que os investimentos sejam equilibrados, investimento nas renováveis e garantir a segurança energética, que é nesse aspecto que nós entendemos que o governo do MPD falhou, não garantiu a segurança energética e é o que está a acontecer agora, a falha energética. E isso, respondendo por fim à sua questão, efetivamente os danos são nesse momento incomensuráveis. E a pergunta que se coloca é como é que elas serão ressarcidas? Nós temos empresas que perderam, microempresas que têm um fluxo de caixa muito diminuto. Para além de perder a capacidade de produção, deixaram de produzir e perdem, até o seu plano de previsibilidade também está em causa. Temos famílias, ainda só aqui a título de exemplo, eu confrontei-me ontem num prédio de 7 andares em que uma senhora tinha uma criança com mobilidade reduzida e ela ficou completamente privada do seu cotidiano, da sua vida, nem sequer pôde ir à escola e ela não pôde ir ao trabalho porque está no 7º andar e perdeu a mobilidade toda. Portanto, é preciso encarar esse assunto com muita seriedade e aqui nós nos pomos efetivamente do lado do cidadão. Aqui não se trata de aproveitamento político nenhum, mas nós nos colocamos sempre como fizemos com o cidadão e não podemos ignorar as reclamações dos cidadãos. Toda a reclamação que qualquer que seja o cidadão cabo-verdiano que faça no país ou na diáspora, nós levamos com seriedade e apuramos e ao ponto de resolvê-las e trazer a felicidade aos cabo-verdianos. Essa é a nossa aposta, Sr. Certo. Deputada Isa Miranda, para concluirmos esta questão. Há uma coisa que aconteceu hoje no Parlamento e que eu, sinceramente, aplaudo e encorajo a acontecer. A PCV disse hoje no Parlamento que ia pedir uma CPI. Se há uma coisa que neste momento é necessário fazer, é uma CPI, para vermos, e com uma abrangência bastante alargada, em termos temporal, para podermos efetivamente escrutinar. Porque o PC, por exemplo, fala que deixou investimentos. O MPD está a governar 2 mandatos. Os investimentos, de facto, do PSV aconteceram só a partir de 2011. Nós sabemos o que acontecia com a eletricidade na Ilha de Santiago, particularmente. Todo mundo sabia a aflição que tinha em Santiago por causa da eletricidade, do investimento, do grande investimento que o PSV fez, que proclama ter feito. O PSV só conseguiu estabilizar a energia na praia, na Ilha de Santiago, depois de 2011. E nós, neste momento, já temos toda a arquitetura em termos de financiamento. Já iniciamos o processo de transição energética de uma forma mais afincada para podermos garantir a desejada segurança energética de nível 2. E vamos chegar lá para um governo que fez o processo que fez em 2016, nadando nas marés que nadou desde 2016, não é uma situação de umas semanas que vai tirar o foco. E o PSV só tem voz firme e forte quando alguma coisa está mal. Não se ouviu essa contundência do PSV durante os 9 anos da estabilidade elétrica aqui, do fornecimento de estabilidade elétrica aqui na Ilha de Santiago. De investimentos. Fizeram tantos investimentos e deixaram um passivo na elétrica de 4 milhões de contos. E houve momentos de tanto investimento que só vocês é que fizeram, tiveram que ser socorridos pelo INPS para pagar combustível no ano 2008 para poder garantir o fornecimento de energia, porque não tinham, de facto, qualquer norte em matéria de gestão e de planificação no setor elétrico.
O PSV não tem lições a dar ao MPD. E, estranhamente, fala-se em avales. Isso está a falar para as pessoas que não conhecem. Porque qualquer governo presta aval. Aval é para viabilizar o acesso ao financiamento para que as empresas possam, de uma forma mais célere e mais rápida, conseguir implementar os seus planos de investimento. E o que há de mal nisto? O senhor tem aqui uma lista grande de execuções que se fez dos avales da Eletra, porque... E os avales que o PSV deu? Eram bem no tempo do PSV, mas muda-se do PSV para o MPD, já os avales é uma aberração. Falando com o senhor deputado António Monteiro, a figura aqui, matriz do tudólogo nos debates, é o senhor António Monteiro. Quem entende de tudo, é só as pessoas consultarem a ata. De tudo um pouco. É só as pessoas consultarem verdade, a ata. de tudo um pouco. Que quem entende de tudo, quem dá palpites e sabe tudo, é o António Monteiro, não sou eu. Sou tudo aqui, um pouco. modestamente e humildemente, Dirige bem. enquanto representante do grupo da MPD e do MPD, apresentar a minha solidariedade aos cabo-verdianos, dizer aos cabo-verdianos que nós estamos a fazer um processo muito importante. Cabo Verde beneficiou do maior pacote do Gateway, a preparar por uma transição energética de facto, com sustentabilidade, com planos para garantir aos cabo-verdianos, na Ilha de Santiago e nas ilhas, uma energia de forma sustentável, limpa, barata e segura. É isso que os cabo-verdianos querem saber. Os cabo-verdianos devem saber que entre 2016 e 2024 a produção de energia renovável passou de 82 gigawatts para cerca de 110, representando cerca de 20% de produção total, um crescimento de 34% em 8 anos. Que estão sendo reforçadas as capacidades de produção renovável e de armazenamento, já concluído em todas as ilhas. E isto permitirá atingir um nível de penetração de energias renováveis de 35% em 2026 e, simultaneamente, lançar as bases para ultrapassar os 50% até 2030. Há investimento, sim. Dizer que não há avales, não há investimento, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Eu volto a dizer, se uma planta nasce, se você não rega, ela nem cresce. Pouco tempo depois já está a morrer. O governo não se descurou da sua responsabilidade e do compromisso com a resiliência e com a transição energética. A resiliência energética em Cabo Verde é uma questão séria, porque a palavra séria está aqui a ser veiculada à vontade. É uma questão séria, importante e central para garantir a própria sustentabilidade da economia cabo-verdiana e melhorar a nossa capacidade competitiva. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para fecharmos este programa, eu gostaria de pedir aos senhores deputados uma perspectiva em relação a este ano eleitoral, este ano parlamentar que também culmina com o fim da 10ª legislatura. Há muitos desafios pela frente, entre os quais a eleição de alguns órgãos externos ao Parlamento. Estamos a falar, no caso da Comissão Nacional de Eleições, da ARC e também da Comissão de Proteção de Dados. António Monteiro, o Presidente da República, José Maria Neves, já alertou que a persistente falta de diálogo entre os atores políticos já começa a comprometer o funcionamento regular das instituições do Estado. Também o ex-presidente Jorge Carlos Fonseca fez soar o alarme, falou num clima de picardia política excessiva. Também o antigo primeiro-ministro Carlos Veiga disse que afirmou que esta incapacidade de entendimento revela pouca maturidade política. Como é que quais são as perspectivas, o que os cabo-verdianos podem esperar dos sujeitos parlamentares para este ano e em relação a estas matérias também que têm estado no debate político? Mas permita, antes de ir à sua questão, rapidamente, porque dizer a o tempo já seguinte, está a voar. De facto, ela tem razão, você tem razão. Entendo muita coisa, de tudo um pouco. Mas nessa área em específica de eletricidade, entendo muito. É a minha área de formação. Comecei a trabalhar nessa área, tinha eu 18 anos, incompletos. E quando fui fazer a minha formação em engenharia eletromecânica, modéstia à parte,
sou o primeiro engenheiro que fez a sua dissertação em energias renováveis há 35 anos atrás, Parabéns. em 1990. Quando comecei a estudar energias renováveis, a minha dissertação é um gerador assíncrono de 2 rotações. Portanto, é para ver que é tudólogo, sem dúvida, mas nesta matéria, muito conhecimento. E pedi-lhe um pouco mais de humildade para tentar aprender um bocadinho. Relativamente àquilo que diz, eu aqui devo dizer que, de facto, nós, os políticos, não estamos, ao que parece, muito preocupados com o futuro deste país. E faz-se muita crítica, mas repare, quem tem a responsabilidade de indicar o Procurador-Geral é o Primeiro-Ministro. Quem tem a responsabilidade de o nomear é o Presidente da República. Eles estão no Parlamento? Não estão. Já deram um exemplo? Não deram. Portanto, quem não dá exemplo não deve criticar. Primeira questão. A segunda questão. De facto, esse puxa-puxa entre o MPD e o PICV, a procura de ver qual deles tem o maior protagonismo, qual deles é que irá, de facto, ter em mãos a instituição A, B ou C. Conseguir alinhar a nomeação, ou no Parlamento, votação melhor dizendo, daqueles que lhes dá maior garantia de que, em caso de alguma fatalidade, têm uma âncora ou têm um pilar onde segurar. Prejudica, e de que forma, a democracia cabo-verdiana. Portanto, o que eu espero é que, mesmo já no fim deste mandato, faltam-nos poucos meses para terminarmos esta legislatura, haja vontade política, quer do MPD, quer do PICV, com a envolvência dos líderes destes partidos, porque no fundo, são estes líderes é que decidem, são eles é que decidem, o líder do MPD, Ulisses Correia e Silva, e neste caso, o líder do PICV, o Francisco Carvalho, entenderem-se para darem... Devo realçar que o Primeiro-Ministro disse à Rádio de Cabo Verde que é desejável um encontro com o líder da oposição para o diálogo. Evidentemente. Porque a verdade é eles é que decidem. Depois o Parlamento segue as indicações que os líderes derem. Portanto, se os 2 líderes decidirem, porque o Cid aqui é um outsider, decidirem, entender, não, nós vamos ter que resolver esta questão dentro de 2 meses ou até o mais tardar mês de janeiro de 2026. Eu penso que será resolvido. Porque, de facto, nós não podemos ter instituições que já estão ultrapassadas há 4 anos. Temos instituições já há mais de 1 ano. Quer dizer, isto não dá dignidade à nossa democracia e acaba por retirar a credibilidade, aquela pouca credibilidade que o povo ainda mantém na classe política. Deputado Mário Teixeira. Muito rapidamente, antes de entrar nessa questão, dizer à colega deputada Isa que o INPS também é acionista da Eletra, não sei se sabe. Portanto, tem responsabilidade no investimento na Eletra. E dizer mais, colega deputada Isa, neste momento, acho que ficaria-lhe bem, como representante do partido da governação, pedir desculpas aqui aos cabo-verdianos pelo que está a acontecer e deixar aqui uma promessa de que os prejuízos das empresas e das famílias serão ressarcidas. E a questão do jornalista, efetivamente, nós estamos num ano parlamentar atípico. É o último ano parlamentar da legislatura, é o ano parlamentar mais curto e eleitoral. E para nós, o PICV, um partido com responsabilidades governativas, entendemos que esse ano parlamentar é um ano de balanço e de prestação de contas. Não é? É um ano, já não é um ano de promessas, mas é um ano que nós
seriamente temos que exigir que sejam prestadas as contas e vamos fazer um balanço setor por setor da governação. E porque nós entendemos que houve falhanços em quase todos os setores da governação. E os cabo-verdianos clamam para uma alternativa nesse momento. E o PICV tem feito uma auscultação ampla com os cidadãos em todo o Cabo Verde e na diáspora, justamente para podermos apresentar as nossas ideias e as soluções credíveis para resgatarmos o país e continuarmos o desenvolvimento inclusivo que Cabo Verde tanto precisa. Relativamente aos órgãos externos, aqui dizer que efetivamente é uma responsabilidade ampla e Cabo Verde deve continuar a cultivar a cultura de institucional e democrática, não é? E esse exemplo deve vir de todos. Repara que já houve alguns avanços, já houve alguns órgãos que já foram renovados, nomeadamente o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Conselho Superior do Ministério Público, já estão renovados. Houve, efetivamente, aqui diálogos e consensos e agora, nesse momento, digamos, estamos perante, no PICV, passamos aqui por um período de renovação da liderança, temos uma nova liderança do partido e no Parlamento, né? E estamos completamente abertos e acreditamos que vamos continuar a dialogar e conseguir chegar a bom porto nessas decisões. Mas aqui queria deixar aqui um ponto importantíssimo. Aqui é preciso que os dois líderes, e principalmente o líder que tem mais responsabilidade na matéria, por ter a responsabilidade acrescida na governação, que é o partido que está no poder, o MPD, tenha alguma humildade e para que o diálogo flua. Porque, repara, Sr. jornalista, não é aceitável que o secretário-geral do MPD venha publicamente caluniar e chamar o líder do PICV de criminoso e depois, a seguir, quer um diálogo. Ou seja, está a fechar as portas do diálogo que foram abertas anteriormente. E não estamos a falar de um secretário-geral qualquer. Um secretário-geral que já foi presidente do MPD. Portanto, é preciso aqui, até ao mais alto nível, e nós esperamos que o mais alto nível, o líder do MPD, tenha um encontro com o líder do PSV e se retrate, efetivamente, dessas acusações caluniosas que o secretário-geral fez, de forma a termos um diálogo aberto, e nós estamos perfeitamente abertos para fechar esses dossiês e, mesmo para finalizar, dizer que essa cultura de institucionalização democrática deve ser extensiva a todos os outros órgãos, nomeadamente o Governo, que tem a responsabilidade de também renovar o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que não entendemos porquê que o Primeiro-Ministro não faz. Certo. Deputada Isa Miranda, para fecharmos. Muito rapidamente, como é da casa, humildade, Sr. Deputado António Monteiro. É só os cabo-verdianos recorrerem às atas para ver que o senhor de humildade não tem nada. E muito mais se tentamos perguntar ao senhor Ilídio o que aconteceu, que ele faça uma apreciação sobre a sua humildade. O senhor tem factos da sua não humildade. E aqui, nesta sala, não há ninguém nesta mesa que não tenha a sua formação. Por favor, trate-se de respeitar os pares. E todos nós fomos para a sala da aula estudarmos com o esforço dos nossos pais, que muitos deles são simples pedreiros e que o sonho deles é ter um filho, uma filha formada em sua Como casa. Como se diz em Santiago? Por favor, galinha, não venha, por favor, falar de humildade, porque o senhor não tem humildade. Não, o senhor não é mais do que ninguém. Não que interrompi Vamos evitar o diálogo, já esgotamos o nosso tempo para podermos fechar. Senhor deputado Mário Teixeira, sabe qual é o maior pedido que eu faço aos cabo-verdianos? Eu peço aos cabo-verdianos que confiem. Que confiem em quem já deu provas que tem capacidade e humildade suficiente para resolver os problemas. A situação da Eletro é uma situação pontual. Não é pontual. Com epicentro, sobretudo na Ilha de Santiago. Não é pontual. Tivemos 9 anos de estabilidade. Laboramos em meio a várias crises. Estamos de pé. E vamos continuar de pé. Os cabo-verdianos vão reconhecer e dar-nos a confiança, porque há muita coisa
para ser implementada, que já temos financiamento, já temos todas as condições para garantir a tal desejada transição energética e segurança energética aqui em Cabo Verde. O que eu peço é confiança. Isso é o pedido que eu faço. Porque todos nós podemos estar sujeitos a momentos de pressão. O importante é foco na solução. E o MPD tem essa capacidade, graças a Deus. Relativamente aos órgãos externos, é um dossiê que nós todos conhecemos. É uma coisa que eu concordo com o colega António Monteiro, enquanto deputado, que ele é muito superior, que há sujeitos que não são do Parlamento e que devem se abster de fazer determinadas críticas, como é o caso do Presidente da República, por exemplo. É um dossiê que nós todos conhecemos e que nós sabemos que durante todo esse tempo, infelizmente, ficamos com matérias que poderiam ser resolvidas. Estamos a pecar para permitir que as instituições funcionem e cumprindo o primado da Constituição e fazer um bom exercício da democracia. O PSV, infelizmente, tem exercido aquilo que nós chamamos de ditadura da minoria. O PSV não tem permitido. E hoje eu assisto aqui o meu colega ilustre e amigo, Mário Fernandes, a fazer-se com o papel de vítima. Vá à ata. Se já não se recorde das aberrações, dos ataques e das agressões que faz ao governo, a sua bancada faz ao governo, vá à ata e procura. Não vem aqui fazer papel de santinho. Porque nem assim, nem a sua bancada criaram condições em nenhum momento para que esses órgãos fossem resolvidos. Imagina que o MPD até cedeu presidência ao PSV. Até cedeu presidência do órgão externo ao PSV para ver se isso resolvia. Mas também deve ser que o PSV neste tempo tinha uma grande crise. E eu espero, o PSV viveu essa legislatura praticamente em crise. Todo mundo sabe. E eu espero, sinceramente, que esta nova liderança possa ter capacidade de criar as bases para que possamos dar o primeiro passo. Porque o presidente do partido, do MPD, já mostrou toda a sua abertura. Isso deve começar nos grupos parlamentares. Eu espero que o novo líder parlamentar, a quem eu aproveito para publicamente parabenizar, que não permita que o partido elabore em crises como o que tem elaborado durante esses últimos tempos. Não conseguiram, por uma crise interna, não tiveram capacidade de gestão interna e estão aqui a vitimizar. Agridem o governo, agridem o chefe do governo e vêm vitimizar, dizendo que nós não criamos espaço. Nós criamos espaço, nós cedemos até o limite. E os senhores não conseguiram encaixar. E eu acredito que é por causa da vossa crise. Reforço que nós assistimos um verdadeiro exercício da ditadura da minoria. Certo. Um órgão muito importante como a CNE, por exemplo, que agora já fica de fora por razões legais. Estamos no período pré-eleitoral. Já nem pode mais ser substituído. Os mandatos caducados, muitos desses órgãos, os seus gestores já disseram que já não querem lá estar mais. E essa ditadura da minoria não permite certo, fica o essencial. Que se faça as eleições dos órgãos externos. Nós fizemos tudo o que nós podemos fazer e estamos disponíveis para continuar a colaborar, já que ainda não estamos dentro do mandato. Fica então este repto da deputada Isa Miranda e dos deputados Mário Teixeira e do deputado António Monteiro. Nós queremos agradecer aos senhores, à senhora deputada, aos senhores deputados. Muito obrigado por terem vindo uma vez mais ao Em Debate, à retoma deste espaço de debate aqui e de reflexão aqui na televisão de Cabo Verde. A SIC esteve a acompanhar-nos, agradecemos também e desejamos a todos os sinceros votos de uma muito boa noite.